Teve aí esses dias a Madonna. Teve a Madonna aqui no Brasil. Excelente, ótimo. Cheguei num lugar legal. Uhum. Madonna veio cantar e tal, e gerou essa polêmica. Madonna veio cantar, e aquela chatice, o cara, que a mulher tá mostrando o peito e tal. Aí começou a vir uns papos disso daqui. O que ela tá fazendo ali é um ritual. Sim, uma apologia. É uma apologia ao ritual, não sei o que. Ao satanismo e profanando valores Não sou eu falando, sagrados. Marcão. Muita gente falou. Mas eu olho pra isso e falo assim, essa galera tá exagerando, porque a menina tá... Quem é a Madonna? A menina é foda também. A senhora... Senhora Madonna, ela é uma mulher que desde os anos 80, ela faz isso. Ela é uma mulher que choca a sociedade, porque ela grita pelo feminismo, ela grita pelo empoderamento da mulher e tal. E, obviamente, tem questões sexuais relacionadas a isso. E aí muita gente falou, uma galera mais, digamos, radical, vamos dizer assim, isso daí é ritual, isso daqui é satanismo e tal. Qual que é a tua visão? Você que é um cara que participou disso. Tem um vídeo no meu canal, eu sou a Penso Marial, eu falo isso desde 2020, e nessa seita, eles tinham uma agenda, e eu fui exposto a essa agenda exaustivamente, eu decorei isso, né, o que eles iam fazer em cada momento da história, o que ia acontecer. Até o presente momento, tudo que eles tinham como planejamento está acontecendo, funcionando como uma engrenagem. É claro que é com a permissão de Deus, porque tem que acontecer. Está escrito, né? Apocalipse vai ocorrer, né? E eles tinham um alvo para 2023. Então eu até chamei uma série de vídeos chamada Calendário Secreto 2023. Claro que eu não entrei em detalhes, que eu fiz um juramento que eu não ia falar para eles, né? Para não tomar chumbo deles, né? Mas aí de vez em quando sou ameaçado ainda, né? Porque agora eu falo tudo na plataforma do Hotmart, né, Guardiões do Tempo. Aí eu tenho alunos, eu lá tenho liberdade, estou bocando a boca no trombone, né, eles precisam saber a verdade liberta. Então, o que acontece? Presta atenção nos detalhes. 2023 era o calendário deles. 2023, a NASA admitiu pela primeira vez, e o Pentágono também reforçou isso, que existem de fato OVNI, existe disco voador. Nunca tinham afirmado isso. Tem. E chamaram quem? Teólogo, é notícia isso, tá? Pode procurar no Google aí. Teólogos para debater o fenômeno UFO, não ufólogos nem cientistas. Foi uma coisa estranha. Quer dizer, eu creio em algo chamado, né, dentro da escatologia, no arrebatamento e tal, né? E se as pessoas desaparecerem, por exemplo, né, pautado nas escrituras, né, chamado arrebatamento, eles vão dizer foram abduzidos por OVNIs, mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, né, ele já tinha o projeto dessa nave espacial, só que não tinha tecnologia para a época, né? Tanto é que quando Tesla morreu, né, ele tinha um QI altíssimo, 240 de QI o cara tinha, imagina, só um gênio, né? Ele não casou porque ele foi com mulher, atrapalhava, o pensamento dele, né? Atrapalhava. Então, aí, quando ele morreu, né, ele deixou um monte de informações, descobertas, inclusive a tecnologia Wi-Fi que a gente usa hoje, ele descobriu na época que era possível, só que não tinha tecnologia ainda. Ele estava muito além do seu tempo, o pensamento dele, né, como Einstein. Ele entender a mecânica de funcionamento do universo, quer dizer, Newton descobre a gravidade, Einstein apresentou o universo curvo, quer dizer, com uma caneta, não tinha computador, sabe, o cara... como é que o cara chega numa coisa dessa? Gênio, né? Então, e hoje quase não tem mais isso. Hoje é o contrário, eles querem emburrecer a população, né? Quanto mais burra a pessoa for, mais fácil ser controlado. Então, são armas de guerra, né? Então, admitiram, tem OVNI, mas na verdade são armas de guerra. Eu não tenho esse entendimento. Armas de combate, armas de guerra, né? E muita coisa está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? Se você lembrar, uma coisa foi startada em 2006, né? Isso eu posso falar que é público também. Al Gore, ele foi, curiosamente, eles mexem muito com números, né? Você lembra que o show da Madonna começou às 21h45, era o horário para começar o show, na praia de Copacabana, né? Perto das águas e tal. Então, já tem um detalhe, ela proibiu a Globo de filmar os primeiros 12 minutos. 12 é um número bíblico muito importante, tal, né? 12 apóstolos, 12 tribos, tal, né? Não pôde mostrar o que rolou, né? Até eu tenho pedido para os meus seguidores, se tinha alguém lá, mostra para mim, manda o vídeo, eu quero saber o que aconteceu, é secreto, né? O que houve, né? Mas o detalhe é que ela fez essa turnê para celebrar 40 anos, né, da carreira dela, e ela começou, sabe quando? 2023. Vamos lembrar o que aconteceu então, começo de 2003 começaram a falar do UFO, né, soltar essa ideia e chamaram teólogos, é estranho isso. Aí no calendário secreto eu sempre avisei, falei em vários podcasts, falei, olha, Israel vai ser atacado.
né? Não, imagina, tem o Domo de Ferro, isso não pode, vai ser atacado, vai ser invadido, porque é a única forma de você cumprir uma profecia bíblica, de você redesenhar o mapa para cumprir a profecia de reconstruir o terceiro templo, onde tem uma mesquita hoje, né? Sim. Então, só tinha uma coisa para fazer, era uma guerra, né? Então, é desencadeado exatamente em outubro de 2023, dia 7 de outubro. Vamos pegar, olha só, a cronologia. 2023 também foi o ano mais violento da história depois da Segunda Guerra Mundial. Isso também é notícia pública. 2023 foi o ano mais quente da história. Então, quando Al Gore falou do aquecimento global em 2006, ganhou o Prêmio Nobel em 2007, isso foi engavetado, essa história, e foi resgatada depois, na época da primeira PAN, né, pelo Klaus, né, que é fundador e diretor do Fórum Econômico Mundial lá na Suíça. Né? E ele mesmo se diz, eu sou o Papa da nova ordem mundial. Isso é público, ele se autodenomina. O Al Gore? Não, o Klaus, que é o líder do Fórum Econômico Mundial. E foi proposto isso para o mundo, fazer algo chamado Grande Reset. Né? E esse Grande Reset, eu tenho um vídeo que eu explico melhor, né? Não dá para resumir aqui. Né? E a ideia parece excelente, mas se você vê, ela não se aplica na nossa realidade. Porque eles mostram uma faceta, né, que é atrativa, mas tem todo um outro trajeto que vai prejudicar as pessoas, né? Lembra das pedras da Geórgia? Já ouvi falar. Era conhecido como Stonehenge americano. Explodiu. Na verdade, explodiu essas pedras, mas ninguém nunca soube quem foi o empresário. Ficou 42 anos essas pedras lá, ninguém soube o empresário que fez, qual empresa, ficou em segredo isso, segredo. E lá tinha, dentre conhecimentos astrológicos, astronômicos, que tinha dentro das pedras pesadíssimas, né, também, tinha mandamentos, né, aí são de mandamentos, tinha mandamentos, né, tinha uma ordenança escrita em vários idiomas, né, antigos, tá, antigos, né, então, e uma das premissas era diminuir a população mundial para 500 milhões de pessoas, e aí explodiram as pedras da Geórgia. Né, a câmera flagra, né, a explosão, mas não fragou quem pôs a bomba, né? Estranho, né? Não mostrou. Então, é um dos alvos que existe. Então a gente vai chegar em 500 milhões. É um dos alvos. Quais são os objetivos, desculpa, dessa galera toda? Você falou do Stonehenge americano. Stonehenge, ele é inglês, né? Sim, sim. Todo mundo fica assustado que são pedras, não sei se sabe, Stonehenge são pedras que apareceram, estão lá com uma... Sim, era onde os sacerdotes celtas druidas faziam seus rituais. Isso. Mas pedras de 45 toneladas. Isso apareceu na Geórgia, uma coisa parecida, e elas explodiram. Mas ali foi construído, foi um empreiteiro, um empresário que mandou fazer. Montou. Né, a de Stonehenge não, é uma coisa mais bruta. Só que a pedreira mais próxima fica a 400 quilômetros ao sul de Gaza. Não, mas eu tô querendo voltar para coisa, porque você tem muito conhecimento aí. Eu tô querendo saber da coisa da saída, vamos para a saída. Não é nem da saída. Tá. A saída a gente vai daqui a pouco. Bom. Eu tô querendo saber da coisa da... Da Madonna. Da Madonna. Da Madonna, ok. Pegar a cronologia. Então, ok. Foi resgatada essa questão, né? Guarda esse detalhe, do aquecimento global. Né? Não sei se você se lembra, isso também é público, eu posso falar. Teve uma entrevista no Jô Soares, um geofísico, professor da USP, PhD, o Escambau, e ele provou cientificamente que isso não era possível, ao olhar dele, né? Na semana seguinte ele foi demitido da USP, né, perdeu o emprego, foi cancelado nas redes sociais. Né, o cara ficou meio fora, tiraram de cena, né, então não pode ir contra, né, algumas coisas que falam, né. Então, ok, fica só uma observação, porque isso é público, qualquer um tem acesso, a entrevista dele está lá até hoje. E então, ele lança essa ideia, ficou engavetado, foi desengavetado lá no meio da PAN, né, e o Klaus, né, o diretor e fundador, propôs isso e grande parte dos países concordaram. Só que para haver uma aceitação mundial, você tem que ter uma crise, né, porque o Grande Reset promove a ordem do caos, né, mais ou menos isso. Promove uma ordem para um caos que está iminente, que a gente está vendo agora, o desdobramento disso. E no calendário 2023, que eu sempre falei, calendário secreto, dia 7 Israel é atacado, né? Aí, dia 13, né, teve decretado o Dia da Ira, que é sexta-feira 13, né, extremistas, não nada contra o muçulmano, tenho muitos amigos muçulmanos, são extremistas, falando Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, extremistas, então tem extremista tudo lá, tem cristão extremista também, tá? Então, aí foi decretado o Dia da Ira, e isso teve protestos no mundo inteiro, os extremistas, começaram a atacar judeus em todo lugar do mundo, né?
Aí o que aconteceu? Dia 13. Aí depois, dia 14, caiu num domingo. Aí, dia 13, acho que dia 14, sim. Dia 14 teve um eclipse solar. E os sinais astrológicos, né, são observados tanto pela Bíblia, como também pelo outro lado. Eles também se pautam com sinais astrológicos. E a Madonna começou o show dela, a turnê dela, exatamente no dia 14 de outubro de 2023, o mesmo dia que teve o eclipse solar chamado Anel de Fogo, né, que ficava lá... Mas você não acredita em coincidência nisso? Ah, mas espera aí, você vai ver que não é tão coincidência assim. Aí eu falei para a galera, né, falo com mais liberdade em plataforma fechada, né, mas eu vou falar o que é público, tá? Aí eu falei para eles que alguma coisa ia começar a acontecer em abril. Né? Por que em abril? Porque há uma profecia bíblica, Jesus falando, Mateus capítulo 24, ele fala uma série de coisas, né, que vão acontecer, e ele fala da figueira, que é uma alusão a Israel, né, uma metáfora, né, alusão a Israel. E fala, quando seus ramos estiverem tenros, vai chegar do verão, eu estou às portas, mas não vai passar uma geração sem que essas coisas aconteçam. Vai passar... Então as pessoas entenderam literal. Uma geração bíblica, né, Salmo 90:10, é mais fácil para as pessoas entenderem que está redondo o número, outro você tem que fazer conta, são 70 anos. Então Israel completou uma geração em 2018, né, dia 14 de maio de 2018. Foi fundado 14 de maio de 48, 14 de maio de 2018 completou 70 anos. Quem era o presidente na época, né? O Trump. Né, 45º presidente norte-americano, 5,49. O número 9 para eles é muito importante, tá? Ver o show da Madonna, o horário que ela escolheu, né, você vê e na nota de $1 está escrito embaixo em latim, Nova Ordem Mundial. Né, já é um plano, é um estabelecimento, né? Por que, Daniel? Para que esse plano, Daniel? O que eles querem, Daniel? Controle. Controle de tudo. Controle de tudo. Mas eles precisam eliminar, porque 8 bilhões de pessoas no mundo é complicado. Peraí. Já estão falando agora que quando começaram a falar, você vai ter que comer, faz parte da Agenda 2030, isso é aberto. Até 2030 a gente não consumir mais carne bovina, comer carne artificial. Né? Isso faz parte da nova... Segundo essa tese, isso faz parte da da nova ordem mundial. Isso, nova ordem mundial. Então, assim, o veganismo... não é bem veganismo, você vai ter a carne artificial, né, que vai ter proteína também. Então, tipo, seria uma coisa antidivina, a gente não comer a carne, seria isso? Porque essa carne vai estar contaminada. Essa carne nova? Claro, vai ter uma substância que... teve um médico... Netanyahu, né, ele foi laureado com o prêmio Nobel em 2007, ele descobriu o vírus da AIDS, e ele deu uma entrevista falando sobre picada de abelha, né, e ele deu uma estatística, ele falou, olha, tem uma abelha africana aí, se você for picado por essa abelha aí, né, em 3 anos você pode ter, né, um mal súbito aí. E de repente, 2 anos, ele falou 2 anos, perdão. E de repente, depois da entrevista, esse cara morreu, apagaram ele, né? Foi encontrado morto no apartamento, né? E tem outros detalhes mais, né, que não dá para entrar no mérito, mas que é censurado aí, né? E a gente vê hoje, né, pessoas com mal súbito, jovens, crianças, adolescentes, mas aí tu não acha que eles estão fazendo mal esse trabalho? Porque nós estamos com quantos bi aí no mundo? 8 bilhões. Calma, é um teste, começaram devagar. Eles querem ter 500 milhões? 500 milhões. Eles vão matar 7 bi meio? Sim. Sim, a própria OMS já avisou que a próxima onda, vamos colocar dessa maneira, vai ser 100 vezes mais potente do que a primeira, e o nível de contágio é maior. Você vê que agora foi proibido pela Anvisa álcool, né? Álcool 70% você não pode comprar mais, foi proibido. É matéria, tá? Sim. Pode ver. Por quê? Álcool, ele elimina, só que você tem uma doença, tá? Você espirrou, né? Pegou na maçaneta, né? Esse bichinho, né? Ele foi alterado geneticamente, então ele dura mais tempo, ele vive mais tempo em ambiente diferente. Então fica horas, dependendo da coisa, até dias, né? Sim, eles estão tirando a blindagem de você. Isso, aí o álcool vai e limpa. O álcool então, mas vamos lá, eu tenho uma pergunta sobre isso. O contágio é mais rápido. É que você está trazendo informações assim, tipo assim, que a galera fica assustada. Obviamente. Não, mas tem um final feliz para isso, né? Deus tem um plano, claro. Happy end aí. Não, porque a minha pergunta é...
não é mais interessante você ter mais gente? Se a gente está vivendo uma sociedade capitalista baseada no consumo, que tenha mais gente nessa sociedade para consumir do que você botar 500 milhões de pessoas, porque qual que é o interesse desse controle? Isso que eu queria entender. Esse controle não é baseado em dinheiro? Não é baseado em ganância? Não, eles querem limpar porque eles consideram que tem muitas pessoas que não fazem parte dessa linhagem pura. E é claro, como são 200 milhões, 300 milhões eles vão manter vivos, né, para trabalhar para eles. Alguém tem que servir, alguém tem que plantar. Quer dizer, quando veio os transgênicos, né, todo mundo foi contra, né, ninguém queria consumir a coisa geneticamente modificada. Mas aí, tipo, hoje tudo transgênico. Se fosse algo 100% bom, né, não teria o banco, tem um bunker, né, na Antártida de sementes não geneticamente modificadas. Eles estão preparando. E por que você acha que, por exemplo, o Zuckerberg, quanta informação esse cara não tem? Né? Olha só. Os dados de toda a sociedade. Tudo, né? Ele, o Musk, dono da maior rede de satélite, quanta informação esse cara não tem? O Zuckerberg estou falando só que é notícia, tá? Ele construiu um bunker para ele que custou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O que ele sabe que a gente não sabe? Ele construiu isso? Sim, tá, é notícia, pode pesquisar. Tá, é notícia. Ele construiu um bunker. Um bunker para ele. E custou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Para ele e para mais família, talvez mais gente, né? Porque todo esse dinheiro. Né? Então tem. Mas já aconteceu isso em algum momento da história? Ou esse é o primeiro? Porque assim, você fala, a nova ordem mundial, tá? Mas já teve uma antiga ordem mundial do tipo. Não, isso foi gestado. É uma coisa que foi gestado ao longo. Que justo na nossa geração vai ter essa porra? Por que não teve isso no passado? Eu fico puto com essas coisas. Não, porque tudo tem começo. Na nossa época é que dá as merdas. Cara, eu sempre me achei azarado. Eu acho que no final das contas a culpa é minha por eu ter nascido nessa geração aí desse azar aí. Não, muito ao contrário. Eu acho que é um privilégio. Eu vou explicar o porquê. Vou matar a gente, privilégio. 7,5 bi, Danielzão. Porra, eu não vou me escapar dessa, assim, eu não tô... Eu não vou escapar, eu sou muito burro. Eu sou muito idiota. Eu não tô entre os 500 milhões. Se tá essa porra é verdade, eu não tô. Temos que levantar uma tag mas não é aqui. só isso. O Daniel mostra onde é que é essa parada aí, nós arregaça esses malucos na porrada. Calma, não é assim. Calma, a gente vai descobrir já onde é o bunker do Zuckerberg que botou o endereço. E tem outros espalhados pelo mundo, né? Tem pequenas cidades subterrâneas. Né? Mas me conta algo bom, porque, porra, até agora eu vou sair daqui... Eu tô triste. Madonna, tô só chegando na linha cronológica, né? Aí eu falei muito pro povo de abril. Falei, olha, preste atenção que vai desencadear algo em abril, né? Então, Jesus ele fala uma série de coisas, completou uma geração. Trump era o presidente de 2018, quando Israel completou 70 anos, uma geração. Ele vai voltar, ele volta à presidência, ele vai ser reeleito, né? Vai ser reeleito. Então, ele vai assumir novamente em 2025, né? 7 anos depois que Israel se transformou em nação. Trump já tem isso também. Esse 7 é uma coisa numerológica, cabalística. Sim. A própria Madonna, né, ela terminou a turnê dela no Brasil, no Rio de Janeiro, 7 meses depois que Israel foi atacado. Né? Sai um pouco da esfera de coincidência. Teve eclipse solar no dia 8, lembram disso? Dia 8 de abril teve eclipse. Eu vou lembrar. Teve eclipse. Esse eclipse, ele foi uma soma de fatores. Ao menos os dias do eclipse, no mesmo momento, teve uma conjunção planetária muito rara. Né? Por isso que a Bíblia fala, fica atento também nos astros, né? E hoje a astrologia é demonizada, mas não, né? A Bíblia fala sobre isso. Quanto menos você souber, melhor, né? Fala que cristais é do demônio, essência, tudo é do demônio, né? Então tudo que pode te conectar melhor com o divino é demoníaco. Enfim, aí teve no eclipse, no mesmo dia do eclipse, teve o alinhamento planetário e o colisor de Hadrons foi religado. Porque no mesmo momento do ápice do eclipse ligaram esse colisor de Hadrons. E quero lembrar também que na Suíça fizeram a inauguração de um túnel ferroviário. Então você lembra? Acho que tem 27 quilômetros, mais de 50, mais de 50. 27 é a circunferência do colisor de Hadrons, né? 50 e poucos quilômetros, né? Levou bastante tempo, muitos operários morreram na construção, né? E teve a inauguração. A inauguração está na internet, né? Foi uma apologia ao diabo, ao demônio, foi uma celebração, né? Porque essa galera lá que tu sim, ficou. E tinham pessoas de elite lá, pessoas de patamares da política prestigiando o evento, né? E todo evento uma apologia ao demônio ali, porque eles acreditavam que estavam abrindo uma janela, um portal dimensional ali, né? Então... Entendi. Aí você vai trazendo essas informações, tipo assim, eu gosto dessa coisa que você fala, o dia 7 do dia 7, não sei o que, eu nunca acreditei nisso, porque na minha visão,
você consegue chegar em boas coincidências também. Sim, o relógio tá dando 1 e 3. 3 mais 1, 4. 4, fudeu, vamos morrer. Tipo assim, você pode ir pra qualquer lado depois que as coisas acontecem. Sei lá, minha tese é minha crença e tal. Eu sou um grande ignorante nesse assunto, é muito mais fácil, então eu também não... Sim, é que eu começo a observar. Eu falei para eles que alguma coisa ia ser startada em abril, que escatologicamente a gente vai chamar de tribulação, né, um período. Eu vi a sua entrevista no Vilela. Você fala de tribulação lá com o E logo no primeiro dia de abril, o que acontece, né? Não se fala muito sobre isso, a notícia saiu aqui e acolá, mas está na internet. Israel atacou a embaixada do Irã lá na Síria. Sim. Né? A gente achou que ia ser a terceira guerra Começou 1º mundial. de abril, já começou logo 1º de abril. Sim. Inaugurou abril assim, né? Logo depois da Páscoa Judaica, né? Foi 31 de março. Aí depois veio o eclipse dia 8, né? Alinhou 3 coisas e passou também o raio do cometa do diabo, né? Quer dizer, muitas coincidências. Aí no dia 9 começa o mês, no calendário judaico, o mês de Nissan. O primeiro mês do calendário judaico. No dia 9, né, nós vamos ter também outros eventos que ocorrem também no dia 9. Aquela anomalia no oceano, lembra? Houve uma anomalia no oceano, está na internet. No meu último vídeo do YouTube eu coloquei. E acharam inicialmente assim, uma coisa grande, gigante, nas profundezas oceânicas, foi captada por... parece uma forma de energia, né? Mas é grande, tamanho do estado do Texas. É um submarino, porra. Não. Então, assim, falaram já que é monstro marinho, já falaram que é disco voador, falaram que é defeito no aparelho. Que doideira, surgiu no dia 9 Tá. e desapareceu no dia 11. Sumiu e ninguém teve explicação. E a Madonna ter começado em abril, foi isso que... teve coisa em abril também. Aí que acontece? Ela pega, o show dela foi dia 4 de maio, né? 4 de abril. 5 e 4, 9 de novo, né? Peraí, 4 de maio. 4 de maio, sim. Tá, mas não é abril. Não. Foi aí sim. Deu um salto aqui. Sim. Tá, pulei. Eu tô pulando mais etapas, tem mais coisas. Mas quando ela chegou no Brasil, pode uma coincidência, tá? Nem tudo é empírico, né? Mas só uma curiosidade, né? Ela chegou dia 29 de abril no Brasil e as enchentes no sul aumentaram, né? Aumentou os alagamentos. Ok, que pode ser uma coincidência e você pode montar, como você falou, né? Qualquer história, você pode ir numa vertente e criar uma história. Mas aí o show dela em maio, aí teve mais eventos em abril, teve essa anomalia, vou parar até no dia 9. Aí vou um pouquinho mais adiante, Dia 13, Israel foi atacado pelo Irã. Estados Unidos Biden fala, não revida, não rechaça, porque a porteira foi aberta, entrou um monte de gente lá, de imigrante, vai que tem extremista aqui, vai sobrar para mim, não vou te proteger. Israel não cumpre a ordem, ele ataca, ele revida, né? Aí o Irã dá a resposta, não, nós não vamos rechaçar vocês, né? Não vamos, porque não atingiu área urbana, não atingiu base militar, então a gente não vai revidar, né? Só que eles já tinham dito antes, né, extremistas, tá? Dito que iam varrer Israel do mapa, né? Mas nesse momento mudaram a oratória. Eles estão esperando um detalhe, né? No meu ponto de vista escatológico, é necessário ter um caos para que venha alguém e traga ordem para o caos. Então, quando o Trump assumir o poder, provavelmente ele vai trazer paz. Então, para haver paz, tem que ter guerra, né? Vai ter que ter um conflito, né? Um conflito. Agora faz sentido. Então, provavelmente vai ser rechaçado ali, né? Nesse momento histórico. Para minha visão... E aí ele traz a paz. Ele é muito bem visto. Ele ganhou há pouco tempo o menorá de Israel, escrito Príncipe da Paz. Né? E quando o Trump estava no poder, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Então, mas eu tinha essa visão, mas não uma visão espiritual como você está me trazendo, eu tinha uma visão geopolítica de que essas guerras são para eleger o Trump. De alguma maneira eu tinha essa visão. Se ele volta, vai trazer a paz. Aí é minha conspiração. E nesse momento, nunca tinha pensado nisso. Mas eu não estou entendendo, é o seguinte, então a gente está afirmando aqui, dizendo que a Madonna e o Trump faz parte desse negócio? Olha, tem pessoas que assim, são colaboradores e outros que dão os comandos, né? São colaboradores e outros que dão o comando. Então, a Madonna, ela faz parte. A Madonna mas assim, ela foi cooptada durante um período, né? Num momento específico, ela foi cooptada. Isso acho que é público também, sim, é público, eu pesquisei. Tem um grupo chamado dos Bilderberg, vocês já ouviram falar? Você está na internet, são 130 pessoas, é uma elite global, são 100 fixos, e eles se encontram todo ano.
em locais luxuosos, né, e ninguém tem acesso, tem uma barreira militar, assim, ninguém sabe, nenhum repórter sabe o que eles sabem, e são pessoas muito poderosas, empresários, políticos, né, pessoas assim da mídia, de alto escalão da mídia, né, então se reúne, por que todo ano? Porque eles têm que ajustar as velas, né, eles não sabem tudo que vai acontecer, então, puxa, aconteceu uma coisa que a gente não esperava, vamos mudar o plano, mudar a estratégia, esse é um dos grupos, tá? Esses grupos fazem atas, vários estão se reunindo, fazem atas, tanto é que a capa da revista Economist, ela é muito, ela canta a bola o que vai acontecer, ela canta a bola, é porque ele conhece a agenda, né? Vou pegar 2 exemplos, dá tempo? Não sei se... Dá tempo. Tá. Uma capa da revista Economist, por exemplo, ela previu a guerra de Israel, que Israel ia ser atacado, exatamente como aconteceu. Mas não é meio, tipo, não óbvio, mas previsível. Aconteceu em 2012, a capa, né? Aí veio agora, 2023, antiga essa capa. Sim. Aí tem a capa da Economist de 2016, né? Também estou pegando um dado só, tá? Né, não dá para explicar todos os dados, né, mesmo que eu não tenha a imagem aqui para mostrar. Mas a capa de 2016, se pesquisar na internet, você vai ver argolas, né, olímpicas, né, então mostra a localização onde algo vai acontecer. Brasil sediou a Olimpíada, 2016, né, agosto de 2016. Aí tem um sol em cima, né, uma borboletinha, é um símbolo de primavera, né, e tem um monte de gente lá no meio, dentre eles está a Dilma também. Né? Então quem está de preto na capa faz parte do clube. A Dilma não. A Dilma era um sinal, né, dizendo assim, vamos tirá-la do poder. Quem assistiu, por exemplo, o documentário, tá na Globoplay, Brasil em Vertigem, né, tem uma cena muito interessante, você tem que entender um pouco de música para fazer a interpretação. Então, quando falam que a Dilma sofre impeachment, exatamente no ano das Olimpíadas, o povo estava distraído, queria distração. Está todo mundo olhando para a Olimpíada. Ninguém estava preocupado com o impeachment de Dilma, nada, né? Aí o vice assume o poder, né? E aconteceu uma série de coisas depois disso, né? Desdobramentos que não posso entrar nesse mérito aqui, né? Foi feito muita coisa depois disso, tá? Então, o que ocorre? Já estava previsto ali que 2016 ia haver uma troca de bastão, a Dilma ia sair e outra pessoa ia entrar. Aí quem ia entrar? Michel Temer. É o Temer. Agora, por que tem lá o sol com a borboleta? É símbolo da primavera. Né? O aniversário, né, do vice é justamente 23 de setembro, então começa a primavera. Né? Pode ser uma coincidência. Então, né? vai nesses lugares, mas eu já vi piadas, obviamente, falam que o Temer e outros políticos do mundo são, digamos, dessa corrente que você estava falando aí. E eu vou refazer essa pergunta para não nomear o Temer, coitado. Às vezes o cara não tem nada a ver com isso. Sim. Mas assim... O cara engasgou lá, já falaram que ele era possesso, o cara não pode engasgar. Mas você, que é o cara que está ali, que já estudou esse lugar, você já esteve ali dentro, não é o Marcão falando besteira nem eu. Talvez esteja falando também, todo mundo tá falando besteira no mundo e no final quem tá falando certo é o Emílio que tá quieto até agora. Isso. Mas assim... Geralmente o poder está ligado a isso? Poder está ligado ao controle, porque eles colocam quem eles querem nas posições certas. Esse grupo de Berg, por exemplo, se reúne todo ano. Acho que foi em 91, se não me falha a memória, eles convidaram Bill Clinton para fazer parte, vem na nossa reunião. E tem muita pompa, tem muita coisa que acontece lá dentro, né? E falou, nós vamos dar poder para você vai ser o presidente. E quando você estiver lá, você vai fazer tal coisa, né? E ele não era nem candidato, não tinha nem partido. Aí acho que em 93 ele foi presidente, né? E fez 2 mandatos. E os Estados Unidos muito conservador naquela época, ele teve escândalos sexuais, tudo mais, e escapou. E se protegem, né? Ninguém vai descobrir quem matou Marielle, por exemplo, né? Se protegem, né? Aquilo ali foi uma coisa encomendada, ela descobriu alguma coisa, queima de arquivo. Sim, né? Mas é uma coisa do mundo mundano, né? Não é uma coisa do mundo espiritual. Não, é uma organização que está no mundo, essa organização ela tem aliança com o mundo espiritual, ou seja, com entidades que dão orientações, direções, metodologias de agir. E quem é essa pessoa? Quem é a pessoa mais poderosa dessa organização? Quem está no topo da pirâmide? Não é uma pessoa só, existe uma espécie de conselho, né? Mas atualmente quem está com a batuta, né, fazendo a analogia com uma orquestra, é o Klaus, né, do Fundo Monetário Internacional. Isso, ele toca a batuta, é ele que estabelece o grande reset. E é claro que depois, 2025, você imagina que tem um conflito, tá? Imagina que volte uma doença, né?
planetária, né? Foi a primeira que teve planetária, a gente acha que teve outras, né? Foi regional, né? Gripe espanhola, peste negra, ebola, regional. Mundo, né? Primeira vez, né? E agora a OMS já disse, vem outra.